Torcedor, vou falar aqui a realidade, né? Porque Alex Bruno estava tudo certo com o Sport, subiu o asa e foi pro Vitória. Vou falar aqui a verdade que você não vai ouvir em outro lugar não, foi questão de Série A? Acho que não. De Série B, se é porque um tá na Série B, outro tá na Série A? Não. Foi questão algum dinheiro que foi soltado? Também não. Vou falar aqui o real motivo e também vou colocar aqui uma coletiva em que Eduardo Batista faz muitas críticas, né? Se a carapuça cai em Gilmar Dalpozo, eu acho que cai. E ele diz, se não fizer esse caminho, tomar essa diretriz, na Série B não sobe. E ele fala alguma coisa que eu acho que ele teve infelicidade. Ou ele também faz críticas que estão apequenando o Sport. Vamos ver, é bastante crítico essa parte. Eu vou colocar aqui ele falando, viu? Pois é, depois da vinheta bota o hino da máquina. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Bata no peito, bate lá no cantinho de voleio. Você é leão, você tem raça, não tem goleiro que pegue não, então ripa o vídeo. Vamos falar aqui todas as verdades, torcedor. Alex Bruno tem até áudio da família dele, até Sport, tudo acertado com o Sport. O que pesou? O que pesou de verdade, torcedor? E você vai entender que isso realmente faz muito sentido. É porque o contrato é até o final do ano, até 31 de dezembro, com o Sport e com o Vitória. O que é que difere no contrato? O que ele tinha que jogar 60% e a opção de compra difere. Mas eu acho que isso não é o motivo, não. O Sport que estava aqui é que o Sport ia comprar por 3,5 milhões. E o Vitória por 4 milhões. 4 milhões. Mas eu acho que esse ainda não é o motivo. Vamos entender o contrato dele para entender o motivo. Ele vai jogar Série A, Série B. Também esse não é o motivo. Sport e Vitória são clubes grandes de projeção. Não é o motivo. Ele vai pegar um Perotti, era a concorrência com o centroavante Perotti. Lá ele vai ter com o René, que é um centroavante artilheiro, né, titular do Vitória, né? Que o Vitória contratou na Série D. Por isso que o Vitória está indo atrás dele para ver se dá certo. René é uma sensação do futebol brasileiro, esse centroavante René. Mas tem no banco o Renato Kaiser, né? O bem rodado, experiente Renato Kaiser. Ele vai pegar essa concorrência com o René e Renato Kaiser, dois centroavantes, mas preferiu ir para Salvador. Dizem aí que, não sei se Sérgio Papelinho, o diretor executivo do Vitória, liberou um 500 mil na negociação. É esse o motivo? Eu acho que não é isso, também não. Vamos falar o motivo real. É você ser treinado por Jair Ventura. Por que ser treinado por Jair Ventura? Tem a ver com o contrato dele. Porque você tem que bater metas. Entendeu? Jair Ventura vem fazendo uma grande Série A, com pouco orçamento, mas ele é muito estrategista, Jair Ventura. Articula posições, perfil de jogador, característica de jogador, ele muda muito. Tanto é que ele eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e eliminou o Atlético Paranaense também lá no Barradão, na Copa do Brasil. Então é um treinador que, principalmente lá no Barradão, ele é muito estrategista. Como ele é muito estrategista, ele pode pegar por exemplo, ele pega o meia lá, o Mateuzinho, às vezes bota pela ponta, ele pega volante, bota pra lá. Ele faz uma coisa de muita inteligência que vem dando certo. Não é aquele rodízio de pepa não, que o cara mistura e dá errado não. É que dá certo. Tanto é que ele está em 13º lá na Série A. Não está correndo risco de rebaixamento. Quem está é Santos, é Vasco, é Internacional, é Grêmio, Remo. Enfim, o que eu quero dizer é que aqui, com o Dalpozo, é assim. Articula muito pouco. Ele ia ficar... Faltam uns 17 jogos, 17 rodadas para a Série B acabar. Aqui ele ia ficar reserva de Perotti. Ele ia esperar para bater essa meta de 60%,
para ser efetivada a compra, ele tem que esperar o Perotti se lesionar, tá amarelado, tá cansado para ele entrar. Ou sei lá, o que ele esperar. Porque com o Dalpozo não tem muita mudança, a gente já viu que não tem. Quando ele fez o gol no Londrina, quando você não é estratégico, você baixa todas as linhas. Assim, é muito fácil, eu também sei baixar todas as linhas e faz um gol e baixa as linhas. Todos os times, eu sei fazer isso. Aí como você não é um grande estrategista, estudioso do futebol, você faz isso. Então ele ia ter pouca opção. Lá ele sabe que vai ter opção, lá no Vitória, porque Jair vai arrumar pelas características dele um jeito dele jogar. Com certeza. No lugar de Kaiser, que não vem muito bem o Kaiser. Na Série A é pesado, né? Então acho que esse foi o real motivo, que ele sabe que vai jogar. Aqui ia ser muito difícil ele jogar. Vê que Depena é um caso que ele não consegue otimizar o futebol de Depena. Um cara que tem muitas ferramentas, muito potencial de chute, de falta, de domínio de bola, mas ele não tem esse... É muito limitado, entendeu? O Gimal Dalpozo, e por isso o Alex Bruno não quis vir por Sport por causa disso. Tá tudo certo aí, a família dele aí falando que queria para ficar perto da família, mas, né? Ser treinado por Jair Ventura é uma coisa, ser treinado por Dalpozo é outra coisa bem diferente, né? E quem for, a gente sabe disso, quem entende de futebol. Por exemplo, o Eduardo Batista, vou colocar ele aqui, viu? Quem conhece o canal sabe que no finalzinho eu coloco o bônus. Ele diz uma coisa muito certa, nessa Série B, quem não fizer o dever de casa, na sua casa, ele está com 43 pontos, o Criciúma está disparado. Ele diz que tem 10 vitórias, 12 jogos sem perder em casa. Porque ele diz, em casa você tem que ser propositivo. Em casa você tem que fazer uma sinergia com a torcida. Você tem que ter moral na sua casa. Como mandante, se você não tiver moral, se você não tiver mandante, é aquela pedra beba. Perde em casa, não ganha em casa, diante da torcida, né? Aqui na Ilha do Retiro, aí vai fora, aí ganha um jogo fora da curva e fica se achando. Mas se essa diretriz que ele falou é correta, se você não ganhar em casa, se você não for um bom mandante, não tiver uma sequência boa em casa, você não sobe. E a Gilmar Dalpozo, ele viu que o Sport passou 2 meses para ganhar a primeira em casa, e a gente viu como foi, né? Levando o sufoco do Londrina. Então, mas tem uma coisa que ele diz, que eu acho que na época do pai dele, ele sabe que o Sport é grande, mas ele disse que nessa Série B não tem clube grande, tá tudo emparelhado igual. O que ele quis dizer, para mim, assim, o Sport é um clube grande nessa Série B. O Sport campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, clube de Libertadores. E aqui a gente tem 70%, 80%, de 99%, 95% dos clubes aqui nunca disputaram a Libertadores. 70% dos clubes nunca disputaram a Série A. O Sport é um clube que sempre esteve na Série A. Caía um ano, subia no outro, né? Como clube grande, de peso no futebol brasileiro. O maior tempo, sequência de tempo na Série B foi em Yuri Romão. Yuri Romão, 3 anos na Série B. Foi o maior tempo do Sport. Então, isso que eu quero dizer, se ele está dizendo, e você vai analisar, que à toa pequenino o Sport. Porque o Sport, a ilha não tem mais aquela força que o futebol brasileiro conhecia, década de 80, 90, 2000, 2010, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa dos Campeões, campeão brasileiro. A ilha tá pequenada, pode ser por isso que ele chutou essa indireta, que não tinha clube grande, porque o Sport não vem fazer no mando de campo. Então comenta aí o que você acha. Valeu, torcedor. Eu entendo o que é a Série B, né? O Criciúma não é o grande da Série B, porque a Série B não tem nenhum grande. A Série B tem ali 12 times com condições de subir para a primeira divisão. E os jogos vão ser muito iguais, muito parecidos. E é esse entendimento. As coisas não aconteceram, ponto. Né? Porque parece que é ruim ganhar de 1-0. Não. É ruim estar com 30 pontos. Hoje. Bom é estar com 43. Ah, mas como você ganhou? É ganhar jogo. 12 vitórias em casa. 12 vitórias. Né? Acho que é o único time que não perdeu em casa. E isso é importante. Eu venho falando isso. Por isso, né, talvez a manifestação do Hermes, né, que aqui, se a gente
tem as pretensões de subir, o acesso passa por aqui, né? E o ambiente tem que ser 100% propositivo. E na hora que tiver difícil, que às vezes o adversário vai estar melhor que a gente, é a hora do torcedor entrar. É a hora do torcedor entrar. Né? Não é, às vezes está 2-0 pra gente, nós estamos fazendo festa. Vamos fazer festa.